Livro, pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 19. Uma história de peixes. Do outro lado do mundo, meu amigo Don Stephens e seu grupo de 175 pessoas, entre tripulação e alunos, estavam trabalhando para colocar o Anastasis em condições de navegar. No início de 1981, ele me ligou de Atenas. Eu estava sentado na varanda de nossa casa, na escola, olhando para as águas azuis da baía, por entre as folhas dos coqueiros. Fiquei visualizando Dom, em Atenas, telefonando de uma cabine qualquer. Deu-me um breve relatório de como seu pessoal estava se saindo. São eles os verdadeiros heróis, disse, gabando-se um pouco de seu pessoal, como costumava fazer. As moças e rapazes tinham sido praticamente obrigados a rastejar para entrar no porão do navio, a fim de limpar tudo. E haviam limpado com esfregões, palha de aço, tinham polido os metais e madeiras, etc. E dispunham de tão pouco dinheiro que compravam o diesel do gerador em quantidade suficiente apenas para algumas horas de cada vez. Sua alimentação era constituída principalmente de pasta de amendoim, arroz e feijão. As autoridades portuárias de Atenas não tinham permitido que ficassem morando no navio e, por isso, estavam hospedados no hotel, que, num terremoto recente, ficara bastante danificado. Mas, assim como nós, no Havaí, tínhamos resolvido não esperar por um instrumento, isto é, os prédios e o campus, para depois obedecer à ordem de Deus e iniciar os trabalhos da UCPA, também Dom e seu pessoal, lá em Atenas, resolveram que não iriam esperar seu instrumento, o navio, para depois obedecer à ordem de Deus e iniciar um ministério de socorro aos necessitados. Em todas as oportunidades que se lhe apresentavam, os jovens iam socorrer os gregos, vítimas de terremotos. E também trabalhavam bastante, diariamente, pregando o evangelho pelas ruas, onde quer que estivessem. Eu estava satisfeito. Dom, disse-lhe, acho que estamos aprendendo a lição, não estamos? Deus quer que fixemos nossa atenção nas suas ordens e não nos instrumentos que ele usará. Toda Jocum passou a auxiliar financeiramente o projeto do navio, que incorria em despesas pesadas. Contudo, os jovens, sob a liderança de Dom e Deion, continuavam a responsabilizar-se por seu próprio sustento, conseguindo, principalmente, através de cartas informativas, mas sem petições de dinheiro, que escreviam regularmente aos familiares e conhecidos em seu lugar de origem. Muitas vezes, as provisões recebidas eram envoltas em certo mistério. Às vezes, escreviam para um conhecido e recebiam em resposta uma carta de estímulo e incentivo de outra pessoa. Em muitos casos, de pessoas que eles nem conheciam. Em diversas ocasiões, as ofertas provinham de fontes totalmente inesperadas. Mas, quanto mais o Anastasis ia ficando pronto, e mais se aproximava o dia em que poderia navegar, mais Dom insistia em que eles voltassem sempre aos princípios básicos. Qual era o objetivo básico daqueles jovens ao limparem todos os cantinhos do navio? Era pregar o Evangelho.
e eles já estavam pedindo a Deus uma boa colheita de almas, milhares e milhares de pessoas entrando no reino de Deus e outros milhares sendo socorridos. Quando estava se preparando para tal, Dom ficou intrigado com a íntima associação que havia entre jejuar e orar e a recepção de uma boa colheita. Jesus mesmo começara seu ministério, que fora incrivelmente produtivo, depois de um jejum no deserto. Talvez aquela equipe do navio devesse fazer o mesmo. Então, Dom e Deio, juntamente com os 175 companheiros de equipe, começaram um jejum de 40 dias, por turnos, de modo que sempre houvesse um grupo de pessoas empenhadas em jejuar e orar. Fiquei maravilhado com a ideia, lembrando-me do mesmo tipo de oração e jejum que fizera na casa de Jim e Joy, na Nova Zelândia, e que fora seguido da entrada de boa leva de obreiros para Jocum. O período de 40 dias de disciplina espiritual estava quase encerrado. Certo dia, o telefone tocou. Era Dom. Loren, está preparado para ouvir algo de fato impressionante? Estou, respondi. Pela alegria que havia no tom de voz dele, percebi que se tratava de algo realmente fora do comum. Então, comece a anotar tudo, meu amigo, disse ele. Quando começamos a perceber o que estava acontecendo, pusemo-nos a anotar tudo, e os números que vou dar não são exagerados, nenhum sequer. Escute só isto. E assim dizendo, ele passou a me contar o que acontecera com seu pessoal quando estavam observando o período de jejum e oração, no sentido de que Deus lhes desse uma grande colheita. Um dos membros do grupo estava andando pela praia certo dia, num local perto do hotel onde moravam. De repente, viu 12 peixes saltarem por sobre as rochas e cair numa pequena poça de água do mar, dessas que são formadas pela maré, bem perto dele. Ele os apanhou e correu ao hotel para mostrá-los aos outros. A quantidade fora suficiente para que alguns deles suplementassem seu jantar daquela noite com peixe frito. Alguns dias depois, um grande atum saltou do mar para a praia. Desta vez, um maior número de pessoas pôde comer um pedaço de peixe no jantar. E mais uma vez, alguns dias depois, uma das jovens da equipe, uma moça de Dallas, Texas, estava sentada sobre uma pedra, perto do mar, observando sua hora silenciosa. De repente, os peixes começaram a saltar da água. Ela começou a gritar. Algumas famílias gregas das redondezas viram o que estava acontecendo e correram para lá para pegar os peixes. Beck conseguiu apanhar 210 deles, e os gregos pegaram 2 ou 3 vezes mais. Mas o fato mais impressionante ainda estava por acontecer. Na terça-feira passada, Loren, às 8 horas da manhã, os peixes começaram a saltar de novo. Dom, Deion e os outros tinham saído correndo para a beira do mar, gritando. Os peixes estavam saltando para a terra numa faixa de 150 metros de praia. Foram ao hotel e pegaram todo tipo de vasilhame que encontraram. Baldes de plástico, bacias, sacos, etc.
O pessoal ficou ali uns 45 minutos pegando peixes, o mais depressa possível, disse Dom. Mas o que estava fazendo com que os peixes saltassem para a terra dessa forma? Ninguém sabia explicar. Os gregos ali também nunca tinham visto uma coisa assim. Então chegaram à seguinte conclusão: Deus está com esta gente. Terminada aquela festa de peixes, resolveram contar para ver quantos peixes haviam conseguido de maneira tão incomum. Loren, disse Dom, você não vai nem acreditar. Foram 8.301 peixes, mais de 1 tonelada. Você já pode imaginar o culto de louvor que realizamos ali mesmo na praia. Essa foi a confirmação de que precisávamos de que o ministério do Anastasias será algo de muito especial. E assim como os peixes haviam começado a saltar subitamente, dando-nos um sinal de abundante colheita que teria o ministério de socorro do Anastasias, assim também, repentinamente, começou a chegar a última parte do dinheiro que precisávamos para pagar o serviço de oficina que estava sendo realizado no estaleiro. Recebíamos ofertas de todas as partes do mundo. Recebemos centenas de milhares de dólares adicionais em contribuição sacrificial dos próprios membros da Jocum e de grupos religiosos tais como o da Rua Huntler, 100, o Clube dos 700, o Clube PTL, a Associação Evangélica Billy Graham, David Wilkinson e os Ministérios dos Últimos Dias. Não havia mais dúvida alguma. O ministério do navio estava em processo de nascimento. E quanto à universidade? Finalmente, tínhamos arranjado um negociante a longo prazo. Mas, ainda assim, uma pessoa que passasse por ali casualmente, passeando na velha propriedade do Hotel Pacific Impress, nunca diria que aquilo era uma universidade. Mas continuamos em frente. Não podíamos correr o risco de esperar muito, em parte por causa do que nos fora dito por um médico obstetra. Por ocasião de uma das reuniões de oração que realizamos para buscar a orientação de Deus, ele nos disse que num parto de gêmeos, a gravidez tem que ser considerada como uma experiência única. Assim que nasce um dos gêmeos, o outro deve nascer logo em seguida. Senão, haverá risco para a vida da mãe ou do outro bebê. E ele repetiu várias vezes: temos que fazer com que a UCPA nasça logo, senão tanto a mãe, Jocum, como o outro gêmeo poderão morrer. Essa palavra dele nos estimulou a prosseguir com os planos, com ou sem os prédios e o campus. E mais uma vez, nosso começo também seguiu a tradição. Sabemos que a Oxford University, por exemplo, durante alguns anos, nada mais era do que um aglomerado de professores e alunos que se reuniam em salas improvisadas, onde pudessem encontrar um teto. Em Kona, já estávamos ministrando algumas disciplinas, entre as quais aconselhamento, psicologia, de um ponto de vista bíblico, naturalmente, instrução paramédica, magistério pré-escolar, ciências, tecnologia, voltada principalmente para o terceiro mundo, bem como cursos de estudo bíblico, missões e eclesiologia. Essas faculdades, em fase embrionária,
estavam espalhadas ao longo da costa de Kona, em diversos locais, nas salas que tínhamos podido ocupar. Os dois ministérios estavam se desenvolvendo bem próximos um do outro. As notícias que recebíamos do primogênito eram boas. Os testes marítimos a que o Anastasias tinha sido submetido haviam ocorrido muito bem. As últimas medidas estavam sendo tomadas para se registrar o barco sob a bandeira de Malta. Desse modo, poderíamos navegar com uma tripulação internacional não sindicalizada. Como era nossa intenção que a tripulação do Anastasias seguisse a linha de conduta da Jocum, isto é, depender apenas de Deus para o seu sustento, não tínhamos condições de satisfazer as exigências de países como a Itália, por exemplo, onde só eram reconhecidas tripulações cujos membros eram sindicalizados. Afinal, chegou o grande dia. No dia 7 de julho de 1982, o Anastasias levantou âncora e partiu da Grécia. Seria mero acaso o fato de que os filhos gêmeos de Janice e Jimmy estivessem completando 5 anos? O navio estava a caminho da Califórnia. Eu e Darlene, Karen e David, que estavam com 14 e 11 anos, respectivamente, fomos para Los Angeles para a cerimônia de recepção do Anastasias. Que ocasião maravilhosa! Nosso barco estava chegando à cidade onde a Jocum tinha surgido. Pensei no quanto já tinha acontecido naqueles 22 anos, desde que começáramos apenas com um sonho, num quarto de dormir transformado em gabinete de trabalho. O início tinha sido bastante acidentado, mas àquela altura tanta coisa já tinha mudado. Sorri ao recordar-me de um recente encontro que tivera com Thomas Zimmermann, meu antigo líder, nas Assembleias de Deus. Disse-lhe o quanto o apreciava e amava, e agradeci-lhe pelo papel que representara num instante crítico de minha vida. Talvez, mesmo sem o saber, ele tivesse me ajudado a solidificar a visão que Deus me dera, de que ele queria que as ondas de jovens missionários procedessem de todas as denominações, e não apenas da minha. Antes de nos despedirmos, acertamos que seria bom se ele pudesse falar um dia em nossa escola, em Kona. E ao apertar sua mão, disse-lhe: "Obrigado, irmão Thomas." Era realmente um irmão muito querido. Ali estava eu, no ancoradouro número 51 do Porto de Los Angeles, com cerca de 2.000 pessoas, para assistir à chegada do navio. E o interessante era que ali eu estava quase que como um mero espectador. Fora Dom que, com muita habilidade, tornara realidade essa visão que eu tivera havia 18 anos. Isso que é a multiplicação. Em um palanque ali armado, Melody Green, viúva do conhecido cantor Keith Green, falecido num acidente aéreo, falou de como seu marido desejara ver o lançamento do ministério do Anastasias. Em seguida, ouviu-se a voz de Keith Green, pelo aparelho de alto-falante cantando: "Santo, Santo, Santo." E enquanto a voz dele ressoava pelo ancoradouro 51, nosso imenso navio branco surgia à nossa vista e deslizava lentamente para a doca. Todos ali
puseram-se a cantar também. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Olhei ao meu redor, por todos os lados via pessoas sorrindo, regozijando-se ou chorando, cantando aquele louvor a Deus. Dei uma leve cotovelada em Darlene. Que diferença, hein? Cochichei. Diferença? Entre essa cena em que estamos louvando a Deus assim e a horrível visão que tive há 9 anos, quando vi nosso pessoal gritando de alegria por causa de um navio e ignorando Jesus, que estava envolto em sombras. Tem razão, respondeu ela, e pegou minha mão. Isso que é realmente ouvir a orientação de Deus, não é? Conhecê-lo cada vez melhor.